tema: como você inicia o seu relacionamento com Deus. Nós temos aqui na terra conhecimentos, mas como que a gente pode conhecer alguma coisa que a gente não vê? Porque Deus a gente não vê. Jesus se deixou conhecer. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Mas existe um processo, e para as pessoas que estão chegando na presença de Deus, ou aquelas que já estão há muito tempo, pode ter esquecido de alguns princípios. E Deus, Ele trabalha com princípios. E princípios que Ele deixou, Ele colocou, e não é eu que faço. O meu relacionamento com Deus é assim. Não, irmão. O relacionamento com Deus é padrão. Sabe, você pode ter a sua forma de adorar, mas a forma tem que ser daquela que Deus recebe. Não dá para ser do meu jeito. Não dá, sabe, se alguém chegar perto de você e não tiver a sua aprovação, você não vai deixar entrar na sua casa. Você não vai. Se você atender alguém no portão e você tiver algumas suspeitas, eu tenho certeza que você vai fechar, você vai pedir desculpa e vai fechar o portão. Vai manter o portão fechado, porque você é aquele que cuida da integridade, você é aquele que cuida da sua casa. A mesma coisa acontece com Deus. Existe um padrão. Eu escolhi um padrão para a minha vida, eu escolhi aquilo que eu aceito na minha casa ou não aceito. Se isso está na condição que Deus aceita, eu não sei, mas você tem o seu padrão na sua casa, você tem o seu padrão de vida, você tem as suas escolhas, e as suas escolhas podem não ser igual às minhas, mas é um padrão que você adotou. E como se inicia um relacionamento com Deus, e como se mantém esse relacionamento? E eu quero que você abra comigo, que eu tenho um texto aqui que nós vamos ver 18 versículos, mas pode ficar tranquilo que vai acabar no horário, 10h30 vai acabar, você pode ficar em paz. São 18 versículos, no livro de João, capítulo 3, o versículo de número 1. Eu quero que você preste muita atenção sobre alguns princípios, alguns ensinamentos, uma exortação de Jesus para com esse homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, o versículo de número 1 e a seguir, nós vamos até o 18. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. A minha Bíblia é a tradução NVI, Nova Versão Internacional. A sua às vezes tem uma palavra que é diferente, mas tem o mesmo significado, tá certo? Havia um fariseu chamado Nicodemos, e ele era uma autoridade entre os judeus. Meu irmão, para ser uma autoridade entre os judeus, ele era como um delegado no meio da polícia civil. Ele era como um tenente no meio da polícia militar. Ele era como um tenente ou um comandante no meio do exército. Ele era um homem de autoridade. Então aqui ele era respeitado pelos judeus. E judeus era o povo que conhecia o Velho Testamento. Conhecia ali, sabe, tudo sobre o Velho Testamento, ali o Pentateuco. Eles decoravam e ensinavam a Bíblia para os filhos, conversando. Como você e eu, nós ensinamos às vezes uma musiquinha para os nossos filhos. Eles tinham isso, este conhecimento, e ensinavam dessa forma. Então, Nicodemos não era alguém simples, era alguém de conhecimento. O versículo número 2. E aí, Nicodemos, ele veio a Jesus, ele foi até a Jesus quando? À noite. Porque, primeiro, que os judeus não poderiam conversar com alguém que não pregava os seus princípios. Jesus, quando veio, ele iniciou fazendo aquilo que os judeus acreditavam, mas ele já estava pregando um reino, ele já estava pregando que ele era o rei e ele ia ser o salvador, e isso ia contra os princípios dos judeus sobre as autoridades. E eles começaram a ficar preocupados. Esse cara está se intitulando Deus? Eles tinham essa preocupação. E ali esse Nicodemos, ele
resolveu sair de noite, escondidinho, e foi até Jesus e disse, continuando o versículo 2: Mestre, olha só, ele já chamou de mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Houve um reconhecimento ali, na vida do Nicodemos, que ele reconheceu a autoridade de Deus na vida de Jesus. Por causa dos milagres, por causa das coisas que estavam sendo feitas, ele viu aquilo e falou assim: ó, isso que está acontecendo não é do homem, isso é algo de Deus. Quando nós conhecemos uma pessoa, e às vezes você sabe que a capacidade da pessoa é limitada, e de repente você vê ali um milagre acontecendo, aí você fala assim: olha, só pode ter sido Deus, porque essa pessoa não tinha condições disso. E Deus agiu muitas vezes na minha vida e continua agindo. E uma delas que me marcou foi quando disseram para mim que eu não poderia ser gerente do banco. Teria que ter 6 meses de cargo, teria que ter faculdade. E eu não tinha 6 meses de cargo, não tinha faculdade. Fui chamado para ser gerente. Eu só tive de reconhecer: olha, é só Deus nesse negócio. Porque aquilo que precisava, que estava escrito no papel, que eram as normas, não estava, não batia comigo, faltava. Mas aquilo que faltava, Deus acrescenta. Deus acrescentou e vai continuar acrescentando quando nós nos colocamos na presença dEle. E todas as pessoas que olhavam para mim, eu não era gerente, mas eles falavam: você é gerente lá, né? Eu falava assim: eu recebo. E as coisas aconteceram, meu irmão. Aquilo que eu ia ser, já estava sendo visto pelas pessoas. Aquilo que eu sou, tem que ser visto pelas pessoas. Nicodemos, ele reconheceu isso em Jesus. Tinha algo diferente em Jesus que não era igual aos judeus. E as pessoas na rua, no trabalho, elas têm que olhar para mim e testificar que a minha vida mudou. Você está diferente. Eu cortei o cabelo. Não é isso. Há um brilho, a sua forma de falar. Irmãos, se encontrar alguém na rua falar assim: glória a Deus, louvado seja o Senhor, você vai falar assim: essas pessoas é uma pessoa diferenciada. Ela já está tendo um linguajar que identifica aquilo que ela crê. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluias, seja misericórdia. O mundo, as outras pessoas não usam muito esse termo, porque não faz parte do linguajar dela do dia a dia. E Nicodemos encontrou ali um homem que tinha sinais, acontecia coisas, que ele falou assim: olha, isso só pode acontecer se vier de Deus. E foi ter uma conversa com ele. O versículo de número 3, Jesus já começa ali uma conversa com ele. E em resposta, Jesus fez uma declaração. Jesus falou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, nós temos que ter uma renovação da nossa mente. Renovar a nossa mente com oração, com conversa com Deus, para que a gente comece a enxergar as coisas de Deus que está por vir. Começar a entender aquilo que Deus permite a gente entender da parte dEle. As coisas que Deus apresenta para nós, ela não tem os mesmos objetivos que o mundo faz. Porque Deus está acima do tempo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele está acima do tempo. Isso quer dizer que Ele não envelhece. Isso quer dizer que Ele não fica fraco. Isso quer dizer que Ele não esqueceu de alguma coisa. Não, Deus, Ele é constante. E há uma necessidade de nós aprendermos disso, aprendermos de Deus através da Tua Palavra, para que possamos ver o agir de Deus. Olhar com os olhos da fé. Olhar de uma maneira diferente.
Aí você pergunta, pastor, como que eu faço para ter fé? A Bíblia me ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu preciso estar em contato com a palavra. Eu preciso ouvir. Ah, pastor, eu oro muito bem em casa. Desculpa dizer, você ora, mas não tem comunhão no corpo. É necessário a gente fazer parte de uma igreja. Senão Jesus não viria colocar uma igreja na terra. Ele não viria. Tem muita gente que quer anular isso. Quando Jesus diz que vem buscar a igreja, Ele vem buscar um corpo unido, Ele vem buscar uma formação. Ele está à procura daqueles que o adorem em verdade. Quando Ele fala que vem buscar a igreja, Ele fala de um grupo que vive em comunhão e vive em paz. Ele não vai vir buscar alguém que está ali no meio de contenda. Esse que está em contenda, ele vai falar assim, aparta de mim que eu não te conheço. Ele espera uma unidade. E aí, Jesus fala que ele precisava nascer de novo. E quando Jesus falou que ele precisava nascer de novo, trouxe um problema de entendimento e compreensão na vida das pessoas. Olha o versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Faltou compreensão para ele. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele estava imaginando que quando Jesus falou que tinha que nascer de novo, que ele tinha que voltar na barriga da mãe dele e nascer outra vez. Às vezes, por não conhecer ainda muito bem Deus, a gente tem algumas compreensões de Deus que não se confirma, que se choca, a gente acha absurdo. E as coisas de Deus, para aquele que não tem entendimento, é loucura. E aqueles que entendem, às vezes, busca ali com fé, com os olhos da fé, é chamado até para aqueles que não entendem, de loucos. Ah, esse cara é louco. Não, irmão. Não é louco. Louco é às vezes aquele que não se entrega a Jesus, que não confia no Senhor. Esse de repente pode estar fazendo uma loucura de não acreditar. Aí Jesus começa uma conversa novamente com ele. Versículo número 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando assim, olha, quando João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, aquelas pessoas que iam lá, elas não iam nascer de novo do ventre da mãe, mas estavam entregando a sua velha vida à morte e permitindo que a nova de Deus nasça na vida dela. É por isso que se deita assim de costa, como se estivesse ali enterrando a pessoa, ela passa para baixo do nível da piscina, e ali ela é mergulhada, enterrou o velho homem. Aí do líquido ali do útero da mãe, que é a água representada ali da piscina, nasce uma outra pessoa, mas essa pessoa não mais aquelas velhas atitudes, aqueles velhos desejos, nasce uma nova pessoa, pronto a aprender de Deus o novo ensinamento. Quando era pequenininho, a gente nascia, a gente era 100% dependente dos pais, amamentação, cuidados, trocar roupa, banho e assim por diante. Quando nós nascemos do batismo, eu até brinco aqui na igreja, cuidado gente, te ajuda a atravessar a rua, porque nasceu de novo, então é porque aquela pessoa que se batizou, ela se permitiu a ser ensinada por Jesus. Ela se permite ali aprender de novo, um recomeço, renascer, mas não nascer da forma física, mas nascer da forma espiritual, ser instruída por Deus naquilo que tem que ser uma nova vida com o Senhor. Então tudo a criança pede para o pai, tudo a criança pergunta para o pai. Nós devemos ter essa atitude de conversar com Deus e saber se lá na minha casa, para você ter uma ideia, hoje não a Thaís mais, mas até ela se casar, ela está aqui na igreja hoje, até ela se casar, ela pedia para sair para fora do portão. Você acredita nisso? 18 anos, pedia para sair, pai, pedia para sair para fora do portão. Ela reconhecia a autoridade. Hoje ela tem ali o marido dela, que também está aqui, né? Estou de olho nele, e está ali com a sua responsabilidade como cabeça desse lar.
Ele é o responsável. Se acontecer alguma coisa com ela, a parte espiritual é responsabilidade dele. Ele vai pagar o preço, vai prestar conta, porque a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da mulher, e não pode ser cabeça de bagre. Tem que ser cabeça mesmo, que pensa, e não que usa chapéu ou tem falta de cabelo. Não pode. É diferente. Então ali, Jesus começou a explicar para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Da água era o mergulho, o símbolo do enterro. Romanos capítulo 6, ali versículo 3 adiante, fala que nós, como fomos batizados, nós morremos como Jesus morreu. Mas quando nascemos, somos tirados da água, nós ressuscitamos como Jesus ressuscitou no terceiro dia. A palavra me traz essa compreensão. E era justamente isso que Jesus estava ensinando para o povo. Estava ensinando ali agora, diretamente, sozinho, particularmente, para Nicodemos. O versículo de número 6. O que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Aí a gente tem que perguntar. É uma reflexão. Eu já nasci do Espírito? Ou eu só nasci lá da minha mãe, da gestação de 9 meses? Eu já mudei a minha vida, eu me entreguei ao Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo me guie, eu permito que o Espírito Santo fale comigo. O Espírito Santo tem a casa dele, que é o meu corpo, um lugar habitável, um lugar aconchegante. Meu irmão, todos nós queremos uma casa bonita, bem arrumada, e nós esquecemos que às vezes nós somos casa do Espírito Santo. E ele precisa habitar em nós e tem que ter o aconchego. Você permite que alguém entre na tua casa e faça o que quer? Não. Jesus também não. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele quer encontrar uma casa preparada. E Ele diz aqui: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O versículo número 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Não é algo que eu tenho que fazer se eu quiser. A palavra de Deus está dizendo que é necessário. É algo que quem vai morar no céu precisa fazer. E eu quero dizer algo para você. Jesus, ao 8º dia, Ele foi levado para os seus pais ao templo. No 8º dia, Ele foi apresentado a Deus. Ele só foi batizado quando Ele mesmo decidiu ir caminhando com as suas próprias pernas e escolha até o Rio Jordão, diante de João Batista. E João Batista falou: mas pera, tem alguma coisa errada aqui. É eu que preciso ser batizado, porque a autoridade maior está sobre você e não sobre mim. Aí ele falou assim: olha, vamos cumprir a palavra, vamos cumprir o que está escrito. Porque se Jesus não cumprisse a palavra dele, como que ele poderia exigir que alguém cumprisse? E aí ele foi se batizado. Ele se batizou, ele permitiu isso acontecer. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador no nosso lugar. Ele foi ali e fez. Há uma necessidade de eu tomar essa decisão, não porque alguém me levou, mas porque eu quero ir. Eu quero ir, é um desejo meu, é uma escolha minha. Foi por isso que Jesus foi batizado aos 30 anos, por isso que nós batizamos acima de 12, porque essa pessoa precisa se decidir. Ela não pode ser levada quando alguém quer, mas ela tem que querer ir. É assim que nós tratamos, e a forma que nós tratamos está na Bíblia. Por que nós fazemos 18 anos? Os judeus, no caso de Jesus, foi aos 30, porque a maior idade reconhecida como sacerdote, homem maior que pudesse ocupar um cargo, como na igreja, por exemplo, se fosse no dia de hoje, teria que ter 30 anos de idade. Mas foi feita uma nova aliança. Agora há uma liberdade, o véu do templo se rasgou com a morte de Jesus. Para as pessoas falar com Jesus, para falar com Deus, precisava ir até um sacerdote. Depois que Jesus morreu, o véu se abriu. Isso quer dizer o quê? Que qualquer um de nós temos acesso a Deus para falar com Ele. O vento sopra onde quer,
Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos nós tínhamos planos, tínhamos desejos. Eu direcionava a minha vida, mas a partir do momento que eu me batizei, recebi o Espírito Santo de Deus, a partir daqui, é Deus que direciona a minha vida. Nós não sabemos de onde o vento vem, onde ele começou, não sabemos para onde vai, não sabemos onde vai terminar, mas nós sabemos que as nossas vidas também, quando batizamos, está nas mãos do Senhor. Ele leva para onde Ele quer que Ele vai nos usar. Aonde Ele quer, Ele vai nos levar. Não é mais uma escolha minha, não é mais um desejo meu, é a vontade de Deus agora que prevalece. Eu tinha os meus desejos, mas o velho homem morreu. O velho homem ali foi enterrado ali naquele ato simbólico, e nasceu uma nova pessoa que agora não é guiada pelos seus desejos, mas pela vontade de Deus. E isso estava confrontando Nicodemos, porque ele era um homem que vivia em cima de regras, em cima de leis, em cima disso, em cima daquilo, e agora ele tem uma liberdade de ser dirigido diretamente pelo céu, pelo Espírito Santo, e aquilo trouxe uma confusão na vida da pessoa. A pessoa estava acostumada a fazer uma coisa tão, diariamente, uma prática constante, um costume, e de repente tudo isso, você não precisa mais ter essas regras. Você só consulta Jesus aonde você estiver. Você consulta o Espírito Santo. Você não precisa estar com o Alcorão, você precisa estar com a Torá. Você não precisa estar com a Bíblia na mão, porque ali o Espírito Santo, através do relacionamento que nós temos com Ele, começa a ministrar na nossa vida e começa a nos direcionar. Aquele homem que brigava já não briga mais. Aquele homem que era sanguíneo, né, começa a ter autocontrole sobre si. Aquele homem que gostava de, como Pedro, cortava a orelha das pessoas, já não corta mais, já não usa mais espada, já não age diferente. A gente sabe quando uma pessoa mudou. Se você vive no relacionamento com uma pessoa, né, por um determinado tempo, você sabe se a pessoa teve mudança ou não. E eu vou falar um negócio de verdade para você. Eu não impeço a pessoa de ser batizada, mas desde que ela passe pelo estudo. Mas em muitas igrejas, e isso pode ter acontecido aqui também, que as pessoas entram diabo seco e saem diabo molhado. Porque a pessoa não quis mudança na vida dela, ela queria passar por aquele ato, por aquele momento, e não muda. Depois você fala assim: pastor, você batizou uma pessoa e a pessoa desviou, ficou pior do que era. Não ficou pior do que era. Quem não mudou foi ela. Deus é culpado dos meus atos? Se eu faço as minhas escolhas, é culpado? Aí nós temos que mudar o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal, e Ele fala assim: escolha pois o bem para que viva bem tu e a tua descendência, tu e teus filhos. O que eu estou aprendendo aqui? Que eu serei responsável pelas minhas escolhas. Nicodemos ali estava sendo responsável pela escolha. Depois do ensinamento de Jesus, a responsabilidade não era mais de Jesus, era de Nicodemos. Ele recebeu orientação, ele foi feito o que tinha que ser feito. Se ele não fez, a culpa é de Jesus agora? Se é ensinada a palavra de Deus e as pessoas fazem as coisas erradas, você quer culpar o pastor agora? Você vai fazer igual Eva, vai culpar Adão? Adão vai culpar Eva, Eva vai culpar a serpente, um vai culpar o outro, é isso? Tem que assumir as suas responsabilidades. Nicodemos estava ali querendo aprender, porque ele estava vendo milagres, bênção de Deus, e ele já não estava mais contente, satisfeito com aquilo, porque ele queria mais. E ele foi atrás de Jesus para aprender. E eu acredito que nesta manhã você também veio atrás de Jesus para aprender algo a mais, para ser uma pessoa melhor do que foi ontem, ter experiências melhores do que teve ontem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha o versículo do número 9. Perguntou-lhe Nicodemos: como que pode ser isso? Como que eu posso nascer de novo então? Como que é? Disse Jesus, o versículo 10: você é mestre entre Israel e não entende essas coisas?
Meu irmão, quantas vezes no nosso meio não tem pessoas que se acham a sabichona? Sabe tudo. Sabe tudo. Não, é porque isso eu já sei. Eu fui afrontado outro dia aqui na frente. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você sabe que está escrito em Isaías não sei o que lá? Só naquela ginga. Eu falei: irmão, se você soubesse, você não estaria agindo dessa forma. Vai lá praticar esse versículo. As pessoas às vezes quer cobrar da outra aquilo que ela não é. Quer que eu seja igual a ela, mas ela não é santa. Eu tenho que ser igual ao Senhor, porque se Ele é santo, eu tenho que ser santo também. Mas eu não devo ser imitador das pessoas, eu tenho que imitar Cristo. E está cheio de pessoas aí, fantoches na mão do diabo, imitando pessoas. Cria moda. Agora está uma moda de usar um negócio no ombro aqui, que é do Velho Testamento. Não sei nem como chama aquilo lá, manto, sei lá. Não vou nem atrás, meu irmão. Eu vivo no Novo Testamento, não vivo no Velho. Andam aqui, eu sei que isso vai para a rede, mas meu irmão, me desculpe, mostre na Bíblia, responda no vídeo alguma coisa que faça mudar o meu pensamento. Eu não estou afrontando você, eu estou dizendo que a Bíblia no Novo Testamento, que é Jesus Cristo, eu não consigo encontrar isso que está sendo praticado hoje. Dia 11 de janeiro de 2015, eu não consigo ver isso hoje. Eu não consigo, as pessoas estão usando esse manto, está tocando chofar, meu irmão. Quem vai tocar a trombeta é Jesus. E tem gente, eu não sei o que está acontecendo. Tem gente que está querendo saber, querendo pôr coisas na Bíblia. Meu irmão, tem que ler o que está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19. Eu não posso acrescentar e nem tirar, senão tem castigo. Tem gente incluindo coisas na Bíblia, está fazendo coisas que não deve. E está cheio isso nas igrejas. Tem que parar, meu irmão. Deus já deu o limite. Gênesis 1, Apocalipse 22, versículo 21. Acaba aí. Acaba aí. Eu não posso pôr um outro fundamento. Eu não posso construir uma outra coisa sobre aquilo que já está construído. Já está construído. A Bíblia já está aqui. Eu tenho que cumprir ela. Olha o versículo 11. Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e que testemunhando do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Irmão, quantas vezes na nossa família ou no meio das amizades que nós temos, as pessoas não acreditam que Deus mudou a nossa vida? Não acreditam. Talvez seja por isso que Jesus fez menos milagre em sua própria terra, porque as pessoas não acreditavam que Ele era. Não acreditavam. Tem muita gente que não acredita na mudança que Deus fez na nossa vida. Pessoas que bebiam de encher a caixa d'água, não faz mais isso. Pessoas que fumavam feito um caipora, não faz mais isso. Pessoas que eram sanguíneas, briguentas, hoje tem ali, através do Espírito Santo, o autocontrole. Irmãos, quando há mudança, tem que as pessoas ver essas mudanças na nossa vida. Tem muitas pessoas fazendo propaganda de si mesmo. Não, porque eu sou isso, porque quando eu oro, quando eu imponho a mão, Irmão, se o Espírito Santo não agir, desculpa, não vai acontecer nada. Se Deus tirar de nós tudo que é dele, não vai sobrar nada. Ou tem alguma coisa que é sua? Não tem nada. Tudo é de Deus. O versículo 12. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Meu irmão, a gente às vezes quer ter a mesma compreensão das coisas de Deus, conforme a gente aprende a fazer um bolo. Tem uma receitinha, a gente vai e faz, mas o Espírito Santo, conforme nós lemos anterior, ele que nos conduz. Não existe um padrão, existe o padrão para você ser submisso a Deus, mas como Deus vai te usar, aí é Ele que usa. Nós somos ferramenta, nós somos vaso. E se nós somos vaso, é Deus que vai colocar o que Ele precisa colocar dentro do vaso. Se nós somos ferramenta, é Ele que vai nos levar aonde nós vamos ser útil. E tem gente que não quer ser útil, foi chamado para as coisas fáceis, serviços fáceis. Quando tem uma dureza na igreja, foge. Irmãos, Deus não chamou a gente só para as coisas fáceis. Chamou para elas também, mas não só para elas.
Os apóstolos, quando foram chamados, ele estava ali, até enquanto eles estavam sendo ensinados por Jesus, ele estava numa vida tranquila, mas depois eles tiveram que enfrentar a morte, e muitos morreram de várias maneiras, por causa da palavra, enfrentar a morte. Era trabalho difícil, irmãos. Hoje a gente anda de carro com ar-condicionado, mas lá não tinha burrinho com ar-condicionado, não tinha camelo com ar-condicionado. Eles encaravam o sol do deserto e ia pregar. Eles foram chamados por trabalho difícil, não só para trabalhos fáceis. Hoje aqui a igreja tem ar-condicionado, graças a Deus está voltando para você o que você tem dizimado, mas lá não era assim. As pessoas, o sacerdote Abraão, quando recebeu uma palavra de Deus, ele falou assim: Abraão, sai da tua terra, não leve nenhum parente seu, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmãos, ele juntou a sua trouxinha, pôs nas costas e saiu na caminhada. Não sabia nem para onde ia, mas tinha um relacionamento com Deus para saber que aquilo que estava sendo dito vinha de Deus. Quantas pessoas às vezes ouvem a voz do seu interesse e vai atrás dessa voz e acaba dando errado, porque não era a voz de Deus, era a voz do seu interesse. Quantas pessoas às vezes não procuram uma orientação de um pastor, mas não um pastor que o afronte, como os apóstolos afrontavam, mas procura um pastor, procura uma igreja que apoie os seus erros, para que possa ficar numa zona de conforto. Por mais que eu apoie os seus erros, Jesus não tem comunhão com ela, Deus não vai chamar por causa dessa comunhão. Eu posso te aceitar, irmão, mas não quer dizer que eu concordo com tudo que você faz. Eu te aceito. Jesus me aceitou, irmão, você não sabe quem era o pastor Osmiro. Ele me aceitou. Ele aceita todo mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz que vai aliviar. Aonde eu tenho que ir, gente? É na igreja, é de encontro com o Senhor. E não é o Senhor ir na minha casa. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28: vinde a mim, é para eu ir até Ele. Não é para ligar. Tem pizza aí? Manda aqui. Jesus está aí? Fala para Ele vir aqui agora. Não funciona assim, gente. É eu que tenho que ir até Ele. Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Meu irmão, muitas outras religiões falam que fulano, beltrano foi para o céu. Foi para o céu. Perdão da forma que eu vou falar. Eu já ouvi muitas coisas que Maria, mãe de Jesus, foi para o céu. Maria, mãe de Jesus, foi para o céu. Eu fui indagado isso dentro da USC, eu trabalhava lá com as freiras. E eles me chamaram lá, os funcionários da USC, falaram assim: ó, Maria está sentada à esquerda de Deus, porque à direita está Jesus. Eu falei: minha irmã, desculpa dizer, eu acredito no que está escrito na Bíblia. E não está. E aqui está dizendo assim, que ninguém jamais subiu ao céu, senão o que veio de lá. E essa palavra, essa folha da Bíblia, então, tem que ser rasgada para essas pessoas que acreditam ao contrário. Essa Bíblia, não funciona. E isso aqui, meu irmão, está em todas as Bíblias. Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, as igrejas da Edição Paulinas, que é da Católica, todas estão escritas as mesmas coisas. Então nós precisamos rasgar essa página, ou riscar isso aqui. Mas se eu tirar isso daqui, eu estou caindo em Apocalipse 22:18, que aquele que tira alguma coisa é tirado o nome dele do livro da vida, e aquele que acrescenta é acrescentado sobre essa vida as coisas, os pecados, os flagelos, as doenças, os problemas que teve na Bíblia. Qual desses nós queremos? Ter o nome fora da Bíblia? Fora do céu, fora do livro da vida, não ter direito ao céu, ou ter todas as doenças, pragas, tudo que aconteceu de mal na Bíblia? O que nós escolhemos? Vamos viver o que está escrito aqui? Eu acho que é menos doloroso. Não vamos acrescentar. Então aqui está dizendo assim: ninguém jamais subiu ao céu, senão o que de lá veio. No caso, o Filho do Homem, ele nasceu através de Maria. 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha, meu irmão, o povo do deserto começava a murmurar que queria voltar para a terra que eles eram os escravos no Egito. E aí Moisés não aguentava mais a murmuração, o povo só reclamava.
Só reclamava. Eu quero um emprego que paga 10 mil. Arrumava um emprego de 10 mil. Ah, mas trabalha muito. E não sei o que lá, não tem tempo. Aí arrumava um emprego que ganhava 1.000, que tinha mais tempo. Não, eu ganho muito pouco. Então não dá para satisfazer às vezes. E o povo começou a reclamar. E aí Deus colocou cobras, serpentes. E essas serpentes começou a picar todas as pessoas que murmuravam. Já imaginou no dia de hoje, gente? Ia faltar cobra. Aí ia. Muita, reclama de tudo. Não tem chuva? Ah, tem que mandar chuva. Aí manda chuva. Ai, meu Deus do céu, como chove. Está embolorando tudo. É difícil agradar, gente. Complicado. Ontem não estava chuva, mas estava um sol de pelar. E eu vi várias gente. Rapaz, parece que um sol me abraçou para tirar um selfie. Está aqui, parece que o sol está aqui do meu lado. Falaram isso para mim ontem. Então, meu irmão, como agradar as pessoas? A pessoa que planta lá na roça fala assim: manda chuva, manda chuva. Aqueles que trabalham com construção civil na cidade, ora para não chover, não chove não. Aí fica esse confronto de desejos. Não está fácil nem para Deus, concorda? Para mim, para te agradar a todo mundo, está complicado até para Deus agradar as pessoas. Está complicado. E nós temos agradado a Ele? Ele tem que agradar milhões. Nós só temos que agradar a Deus. Tem sido difícil, não é? Tem sido difícil resistir à tentação, é, não é, irmão? É ou não é, irmã? Não tem sido difícil você falar não para uma coisa que você gosta, que você quer, mas Deus não aprova? Não está difícil? Nós só vamos agradar que é Deus. E está difícil. Imagina Deus agradar milhões e milhões de pessoas. Pense. Versículo de número 16, perdão. Porque Deus, 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer, meu irmão? É andar 20 quadras de joelhos, sangrar? Não, a palavra de Deus está me dizendo aqui que eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. E o versículo 16: porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu faço para ter a vida eterna? Crer. Eu tenho que acreditar. Deus não quer mais sacrifício meu, Deus não quer mais sacrifício teu. Sabe por que Ele não quer mais? Porque já foi feito um sacrifício e foi Ele mesmo. Eu tenho que viver a vida que Ele me proporcionou para viver. A vida que Ele entregou na cruz é a que eu tenho que viver. É a vida dEle que eu tenho que viver, porque foi essa vida que Ele me deu. A vida que era para eu viver era aquilo que Ele passou. Acusações, apanhou, coroa de espinho, arrastando a madeira que é a cruz, ser pregado, isso era para mim e para você. Mas Jesus falou: não, quando você quer por aquela vida, eu quero a sua, então toma a minha, mas deixa a deles em paz. É isso que o Senhor nos deu. E quando vem luta, a palavra de Deus diz que não virá luta acima do que possamos suportar. Olha o versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar o mundo, Ele não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para julgar as pessoas, mas Ele veio para salvar as pessoas. E se nós somos imitadores de Cristo, a gente tem que parar de julgar a vida dos outros. Se Jesus veio para salvar e não para julgar, quando eu julgo, eu estou então tentando ou querendo ser melhor do que Deus, melhor do que Jesus. E eu quero dizer para você que você não é melhor que Jesus. Se coloca no seu lugar. Eu tenho que colocar no meu lugar. Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvação. E esse mesmo Jesus que veio para salvar é o mesmo que vai julgar. Vai abrir os livros lá e vai ver se o meu nome e o seu está lá. Hoje Ele veio para me ajudar, mas amanhã Ele vai julgar. Seja amigo desse que veio para ajudar, porque senão é o que vai julgar a gente. Está me entendendo? Versículo 18, último: quem nele crê,
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu irmão, quantas pessoas que não acreditam? A Bíblia me diz que essa pessoa que não acredita em Jesus, ela está condenada. Mas pastor, tem oportunidade? Vai mudar a situação dela se ela crer, mas é preciso crer. Aí fica a pergunta: você está condenado? Você está condenada? Ou você acredita ou não acredita? Eu vou falar, eu acredito que você crê. Isso é o que eu acredito, porque de tudo que a gente tem ensinado aqui, exortado, eu acredito que mudou a vida das pessoas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Aquele que não crer, aquele que não acredita, está condenado. Quem não acreditar que Jesus é Deus, e tem um monte de religião que não acredita, vai ter que rasgar essa página, vai ter que tirar essa página fora, porque Jesus é Deus, o unigênito Filho do Senhor. Olhe para a tua vida, são 10h30, olhe para a tua vida e pergunte a você mesmo: como é que eu estou com Deus? É você e Deus, meu irmão. Eu fui chamado para pregar a palavra do Senhor, e quando me permite, eu faço a correção baseado no que está na palavra. E aquele que quiser me contestar tem todo o direito e liberdade. Só pegar sua Bíblia, abrir a página e falar: pastor, olha, aquilo que você falou está contrário ao que está escrito aqui. Se tiver lá, meu irmão, eu vou chegar diante da igreja, vou falar que foi você que mostrou na Bíblia e me ajudou a ser uma pessoa melhor. Me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu não sou perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado, mas Deus me colocou aqui para dar um direcionamento para a igreja dele, pelo menos nesse local e mais as outras 4. Amém.